Jungle. Audio Jungle. Fala turma, tudo bem? Vamos para essa aula. Como calcular o lote? Turma, isso é dever. É dever de todo trader profissional. Ele precisa dominar esse cálculo do lote. E hoje a gente vai aprender a calcular esse lote baseado no risco e no tamanho da sua conta. Tá certo? Vamos ter sim uma aula teórica, porque é assim que eu acredito que a gente constrói uma base para sim utilizar ferramentas que facilitam. Inclusive, eu vou apresentar para vocês ferramentas que eu utilizo, tá? Que dão atalhos, mas a gente, como trader profissional, tem que saber a base. Vamos lá então para começar essa aula. Então, como calcular o lote certo? Próximo slide, Renato, bora lá. Então, você sempre tem que tomar cuidado porque você pode estar operando errado. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Tem gente que está operando ali, coloca um lote, né, e não sabe por que está colocando aquele lote. Então, o lote está pequeno, tá legal, não tá, sabe? Trabalha nesse achismo. A gente como trader, a gente tem que ser exato, tá certo? A gente não pode trabalhar com achismo. Então a gente tem que sempre trabalhar com a probabilidade a nosso favor dentro de análises técnicas, mas o lote tem que ser exato, tá certo? Porque é isso que vai trazer o que? A gestão de risco pra gente. Então é diferente você operar na sorte e você operar tendo um método. Isso vai te ajudar a proteger seu capital, isso vai te ajudar a ter uma constância, ou seja, uma consistência no crescimento da sua conta. Beleza? Então, o que você tem que pensar? Você não pode ter um risco descontrolado. Operar sem cálculo é apostar e não investir. E um método profissional, como está escrito aqui, a gente calcula o lote e protege o futuro. Beleza? Vamos para cima? Então, chegamos aqui onde tudo começa, tá? Então, a gente tem que sempre começar pelo risco, tá certo? Então, já vou deixar para você claro. Defina o seu risco. Olha aqui, ó. Defina o seu risco. Então, você nunca pode arriscar mais do que eu estou mostrando para vocês aqui. De 1 a 2% do seu capital, tá certo? Não, galera, trader profissional de 1 a 2% do seu capital. Não vai inventar de querer operar 10%, 20%, ou seja, você vai pôr em risco o seu capital. Uma hora dá certo, uma hora dá certo, aqui der errado, toma tudo. Tá certo? Principalmente para quem está iniciando com capital pequeno. Então, de 1 a 2%, tá? Então, essa regra é gestão profissional. A gente vai calcular o valor em dólares, ou seja, se eu coloco ali 2% de risco, né, que está dentro do que a gente conversou aqui, e eu tenho $1.000 ali na minha conta, que já é um capital, né, para quem está iniciando, até alto para muitas pessoas, mas vamos supor que você tem $1.000 lá, então 2% disso, você vai poder perder no máximo $20. Tá certo? Inclusive, eu quero acrescentar uma coisa aqui. Se você vai fazer ali entre 2 e 3 operações, ó, no máximo 3 operações por dia, tá certo? Você tem que fracionar isso. Então, se você vai fazer 2 operações por dia, a gente sabe que pode perder $10 numa primeira e $10 numa segunda. Porque o total que eu posso perder é $20 nesse exemplo, ou seja, 2% do capital, tá certo? E a gente vai, assim, proteger o capital. Olha só uma conta que eu coloquei aqui para vocês, que bacana, ó. Se você, né, com $1.000, colocar uma gestão de risco de perder no máximo por operação 1%, ou seja, $10, certo? Tá entendendo? Tudo bem? Você pode errar 458 vezes seguidas, vai continuar lá com um final de 1%. Você entende que se você tem um método certo, um operacional legal, você fazendo a gestão, olha a dificuldade que é para zerar uma conta. Porque 1% até você zerar 458 vezes seguidas. Você está entendendo a importância do gerenciamento de risco? A importância de saber calcular o lote para que o lote esteja dentro do meu gerenciamento de risco? Tá certo? Então, tudo começa pelo risco. A gente tem, galera, aqui, ó, que pensar na distância do stop loss.
Então a gente vai medir os pontos, né? Então a gente precisa saber os pontos ali em pips. Quem lembra aí o que é pip, né? Então eu vou até escrever isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, a canetinha que tá aqui, né? Ó. Quem não lembra? Tem uma aula nossa aí, que é a primeira, inclusive, que fala muito sobre isso, tá? Um pip equivale a 10 pontos, tá bom? Ó, um pip equivale a 10 pontos. Então a gente tem que pensar quantos pips ou pontos a gente vai proteger a operação, que é o nosso famoso que stop loss, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um stop loss de 25 pips, isso significa cada aqui está escrito, eu vou ler aqui para vocês, tá? Significa que cada pip que o preço se move contra você vai gerar uma perda proporcional, tá? O que seria isso? A gente vai entender na conta. Então, se eu aceito 25 pips, olha, é bastante aqui, né? 25 pips daria quantos pontos? 25 pips, certo? Vou só um pip aqui, né? Daria 250 pontos, tá certo? 250 pontos. Então, se a gente abrir o gráfico, vou até já fazer isso aqui, ó. Se a gente abrir o gráfico aqui, então eu tô com o gráfico parado, hoje o gráfico tá fechado, final de semana, que eu tô gravando esse vídeo. Mas se eu fechar essa ferramenta aqui, a gente tem aqui, ó, olha aqui, ó, nessa região, tá certo? Se eu faço a entrada aqui, ó, por exemplo, para compra, né? Olha só, 250 pontos, vai dar, põe a cruzinha aqui, ó, dá basicamente aqui, ó, tá vendo, ó? Onde tá minha cruzinha aqui, ó, nesta região aqui, ó, 250 pontos, tá certo? Então, olha só, uma proteção bem grande, né? Eu vou até desenhar aqui, tá certo? Dá só um segundo que eu vou achar a ferramenta aqui de desenhar. Aí, achei ela aqui, galera. Olha só, vou pôr ela pra cá. Turma, então assim, ó, o meu stop loss, né, ele estaria aqui, ó. Vou pôr de novo aqui a ferramenta que eu acabei abrindo ela na tela errada. Muitas telas aqui, turma. Assim, eita, nós, hein? Vamos lá. Então, agora sim. Então, assim, ó. Se eu abro, por exemplo, uma ordem de compra aqui, tá certo? Temos aula aí também, viu? Sobre como, né? Eu faço a compra, a venda. Então, no caso, o stop loss está dando aproximadamente aqui 250 pontos, ou seja, 25 pips. Tá certo? Ó, aqui é a distância que, se caso esse gráfico não respeite, vem aqui me stop, né? Olha lá, minha cabeça na frente ali. Eu perco aqui um valor que vai estar no meu gerenciamento. E é isso que a gente vai aprender a calcular. Qual que é o lote, qual lote que eu entro aqui, para quando eu tomar esse stop, tá dentro do meu gerenciamento de 1%, de 2%, tá certo? Então, calcular essa amplitude, por exemplo, aqui, colocar o stop nessa região, pô, bacana. A gente aqui não vai fazer uma análise técnica, mas eu tenho um gráfico claro consolidado aqui. Aqui nós temos aqui, vamos apagar aqui para ficar essa bagunça aqui. Para não ficar essa bagunça, vou apagar aqui, só um minutinho, né? Olha que bacana, né? Aqui a gente teria um stop nessa região, bacana, ó. Stop aqui nessa região seria bacana, porque é uma região aqui, né? Tem a média aqui de 200, a gente tem aqui uma possível zona de suporte, tá certo? Claro que aqui a gente não tá fazendo aqui análise técnica, mas só para mostrar para vocês. A gente até vai conversar, né, sobre isso, porém, eu quero que você entenda isso. Eu tenho que saber que quando eu coloco o meu stop, esses pontos, ou esses pips que eu coloco aqui, eu tenho que saber calcular o lote para que, se me estopar, stop dentro do gerenciamento. Esse é o foco. Beleza? Faz sentido para vocês? Normal, vamos voltar lá então para os nossos slides. Bacana, né? Então, qual que é a dica profissional aqui? Ó? Coloque o stop em pontos técnicos do gráfico, não em valores aleatórios. Seu stop deve fazer sentido na estrutura do preço, tá certo? Então, a gente tem que sempre colocar um stop com sentido ali, sabendo o lote e a posição do stop. Beleza? Então, vamos lá para o nosso foco. Eu vou ensinar a conta mesmo aqui, tá certo? Então, o cálculo do lote, a gente vai trabalhar com 3 tipos de cálculo, tá certo? 3 tipos de cálculo. Aulinha de matemática, mas não se assusta, tá? A gente consegue fazer tranquilamente. Aplicar uma fórmula, dá para usar a calculadora, tá bom? Então, a gente vai entender. Então, aqui, ó, a gente vai ter as paridades onde a moeda cotada
é o dólar, tá certo? A moeda cotada é o dólar. Ah, eu não lembro o que é moeda cotada. Eu tenho em outras aulas isso, então você pode rever isso. Porém, vou dar uma dica. A moeda cotada sempre é a segunda. Por exemplo, euro, USD, tá vendo? JGBP, USD, olha lá. Segunda, tá vendo? AUD, USD. Então, a moeda cotada é a segunda da paridade. A primeira a gente chama de moeda base, tá bom? Então, a cotada é sempre a segunda. Então, quando a gente tem a moeda cotada, deixa eu apagar aqui. Quando a gente tem a moeda cotada sendo o dólar, então anota isso aí, memorize isso aí, tá? É bom anotar também, tá? Quando é o dólar, olha aqui, ó, quando a moeda cotada é o dólar, nós temos uma forma que fala que o valor do PIB, tá certo? É igual a 10 dividido pela cotação do par. Aí você vai falar para mim, pô, Renato, mas eu quero saber o valor do lote. Sim, mas para calcular o valor do lote, para fazer a fórmula do lote, a gente vai ter que primeiro calcular o valor do PIB, tá certo? Quanto que vale o PIB daquela paridade? Não dá para fazer sem isso, porque na fórmula lá do valor do lote vai precisar dessa informação. Então, eu estou passando o primeiro passo, aprender a calcular o valor do PIB, e aí a gente vai conseguir calcular o valor do lote. O que é o PIB? Lembra? Um PIB é 10 pontos, ou seja, eu estou numa paridade e aí eu fiz a compra. Cada 10 pontos que anda, quanto que eu ganho de dinheiro ou eu perco, tá certo? Então, esse é o valor do PIB para a paridade. Turma, sempre que eu tenho a moeda cotada sendo o dólar, a gente sabe que um PIB, isso é utilizado aí já, né, como um padrão, equivale a 10 dólares. Sem precisar aplicar a fórmula, a gente já tem esse padrão. Beleza? Porém, a gente tem a fórmula também. E eu vou ensinar vocês a calcular pela fórmula. A gente vai perceber que aplicando a fórmula tem uma variação. Algumas é um pouco mais que 10, outras é um pouco menos. Mas o padrão se utiliza 10, funciona muito bem, né? É uma aproximação, porque quase todas as paridades estão 1 para 1 quase, entendeu? Quando o dólar é cotado. Então, a gente pode usar essa referência. Mas se a gente for fazer o cálculo na unha aqui, a gente vai perceber que dá uma diferencinha que não interfere, porque é mais preciso. Então, utilizar o 10 para esses casos, ó, de boa. Mas vamos fazer a conta daqui a pouco, tá bom? E aí eu tenho uma outra situação. Quando a moeda cotada é quem agora? O JPY ou o IN. Então, por exemplo, eu tenho lá ó, o USD JPY, ó, cotada JPY, Euro JPY, ó, cotada JPY. Aí nós temos um outro tipo de cálculo do PIB. Então vai ser 1.000 dividido pela cotação do par. Vou pegar este resultado e converter para USD. A gente vai fazer essas contas, estou só apresentando. E eu tenho uma terceira fórmula. Não foge da aula, hein? Não se assusta não. Vai ser legal você entender isso. Tá certo? Quem entende isso, abre a mente para ser um trader profissional de verdade. Entendeu? Para de querer para não pensar, sabe? As pessoas estão querendo sempre uma solução mais rápida. E no trader, esse não é o melhor caminho. Posso te garantir, se você quer ganhar dinheiro de verdade no trader, comece a estudar de verdade. E é isso que eu quero. Tornar você um trader profissional. Não um trader que dependa de mim, que dependa de outros para ganhar dinheiro. Você aprenda e ganhe dinheiro. E quem sabe aí no futuro próximo, ensine também, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos outros tipos de paridade, tá certo? Onde a moeda cotada pode variar. Então pode ser aqui o franco suíço, pode ser aqui o dólar canadense, tá certo? Então, para uma situação assim, a gente vai trabalhar com o valor do PIB sendo 10 dividido pela cotação do par e o resultado a gente vai também converter para o USD. Tudo bem? Por enquanto é só teoria, né? Vamos fazer agora as contas. Aí fazendo pondo a mão na massa, a gente consegue realmente entender o que a gente está querendo aqui calcular. Beleza? Vamos então fazer o cálculo aqui. Bora lá! Vamos praticar. Papel e caneta na mão. Eu aconselho sempre você prestar muita atenção na aula, rever quantas vezes for necessário e fazer depois. Pegar e, ó, calculadora, papel, tá certo? E fazer as contas. É assim que aprende, né? Nosso cérebro, ele se comunica aqui com a mão, aqui, ó. Entra lá pro nosso HD, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos praticar. Então, a moeda cotada aqui, do exemplo, a gente vai utilizar 1 euro USD. Ou seja, a moeda cotada é o dólar,
A fórmula é essa, tá certo? E aí, então, vai ficar como? 10, o valor do PIB. Vou fazer aqui, ó. Beleza? É igual a 10, não é? Ó, 10 dividido pela cotação do par. Qual que é o par? Euro-USD. Turma, você pode vir aqui, ó, no Google. Vou abrir aqui o Google, tá certo? Ó, hein? Ah, já tá aqui. Ó, você pode vir aqui no Google, no Google, e escrever aqui, ó, euro, USD. Olha que legal, tá vendo que ele já dá, ó, a cotação do euro, dólar, 1,16, tá certo? Então a gente vai aqui, vem pra cá, tá certo? Ó, vou só tirar essa telinha daqui, aí, quero deixar, então eu vou dividir por quanto aqui? 1,16. Ah, beleza. Posso usar a calculadora? Claro que pode. Então vai ficar 10 dividido por 1,16. Olha lá. Beleza? Tudo bem? Ó, tá vendo aqui? 10 dividido por 1,16 vai dar 8,62. Igual a 8,62. Essa cotação aqui, ó, ela varia, não varia? Então hoje pode estar 1,16, amanhã pode estar 1,17, depois pode estar 1,15. Ela varia. Então por isso que para essas paridades a gente pode considerar um PIB igual a 10 dólares. Lembra que a gente conversou? Mas ó, o exato está dando isso aqui. Olha que legal, hein? Para quem não sabia isso. Ah, mas é sempre 10, né? É que a gente considera o 10 uma média ali, né? Um valor que é aceitável para calcular o lote. Inclusive tá ótimo com 10, porque tá até um pouquinho a mais. Tá certo? Ou seja, se o gráfico andar, né? A gente tem o gráfico aqui, ó. Se o gráfico andar aqui 10 pontos, né? Ó, 10 pontos. 10 pontos que equivalem a um PIB. Eu sei que se eu entrar com um lote de 1, tá bom? A gente vai entender isso na hora de calcular o lote. Então aqui a gente está calculando o PIB como se fosse o lote, né? Ó, o lote completo, lote de 1, tá? Anota isso, ó, lote de 1. Então eu sei que ao andar 10 pontos, eu estaria ganhando aí 10 dólares na cotação 8,62, tá certo? Como eu falei, essa cotação varia, por isso que a gente utiliza o 10. Beleza? Tá pegando aí? Bacana, né? Entender a fórmula aqui do negócio. Mas volto a falar, para esse caso é bem simples, a gente nem precisa se preocupar. A gente tem aqui sempre 10 dólares, sempre que a moeda cotada for o dólar. Qualquer paridade, moeda cotada dólar, um PIB 10 dólares. Beleza? E tem outras, né? A gente tem o CAD USD. Você pode fazer o cálculo aí depois, brincar com isso, entendeu? Eu tô fazendo uma, mas faça para você ver. Você vai ver que vai variar. Às vezes vai ter umas que vão ser 9, outras que vão ser 11, outras que vão ser 12, tá certo? Beleza? Então, vamos agora para a próxima continha aqui. Olha lá. A próxima conta, a moeda cotada é o JPY, ou seja, aqui a fórmula é um pouco diferente, tá certo? Porque, ó, nós percebemos que é 1.000 pela cotação do par e depois temos uma conversão aqui. Resultado, converter para USD. Vou pegar e procurar lá a paridade euro-USD. Vamos fazer, não se desespere. Então, vamos lá. Euro JPY. Então, o valor do PIB é igual a 1.000, não é? Eita, que número bonito, hein? 1.000 dividido pela cotação do par. Qual par? Euro JPY. Vamos lá e vamos ver aqui o Euro JPY. Vou escrever aqui, ó, Euro JPY. Como está a cotação deles nesse exato momento? Ó, 176,68. Tá certo? 176,68. Então, dividido por 176,68, tá certo? Então, vamos lá na calculadora. 1.000 dividido por 176,68. Deu quanto? 5,65,9. Eu vou pôr 5,66. Tá certo? Ou acabou? Não. Olha agora aqui a segunda parte, né? Então, o que eu vou fazer? O resultado converter para o USD. Então, eu sempre vou pegar, turma,
o euro aqui, né? E no lugar onde está a cotada, eu vou substituir por USD. Sempre. Vamos fazer aqui? Vamos lá? Então, vou lá no Google, de novo. Ó. Agora eu vou procurar aqui por... Vocês viram aqui, ó. Né, ó. O que a gente vai fazer? Ó, euro USD. Tá certo? No lugar do JPY, coloco o dólar. Euro USD. Aí eu procurei aqui, ó. Eu vou colocar aqui neste campo do euro, porque o que a gente encontrou aqui foi o valor em euro, tá certo? 5,66 nós vamos colocar naquele campo para encontrar o valor do PIB em dólar. E isso é importante também lembrar, porque nossa conta, normalmente você coloca em dólar lá, tá certo? Então, a gente vai operar o Forex, a gente coloca nossa conta em dólar. Então, essa conversão em dólar é para as contas que estão em dólar, tá certo? Então, olha lá. Então, 5,166 no momento está dando 6,58 dólares, ou seja, 5,66 euros, 6,58 dólares. O que a gente achou aqui, ó? 6. Até perdi já a informação. 6,58. 6,58. O que significa que o valor do PIB para esta paridade vale 6,58 quando eu entro com um lote. Ou seja, se o gráfico movimentar lá 10 pontinhos, ou seja, um PIB, né? Um PIB significa que é 6,58 o quê? Você tá conseguindo entender aí, né? Essa letra não tá muito bonita, mas 6,58 dólares. Então, eu tô tendo um movimento do gráfico, certo? O gráfico movimentou lá 10 pontos, um PIB. Se eu estou com um lote completo, se eu estou entrando lá com um lote, já tá dando um PIB 6,58 dólares. Você percebeu que quando a cotada é o JPY aqui, a gente tem um valor menor do PIB, né? Então é bem provável que o lote vai poder ser maior, a gente vai poder trabalhar com lotes maiores, né? Dentro do gerenciamento. Ó, porque aqui o PIB vale 10 dólares e aqui o PIB tá valendo 6,58. Bacana, né? Então conseguindo já ter uma visão disso, tá? Então vamos continuar para uma situação onde eu não tenho nem o dólar, nem o JPY. Outras situações, por exemplo, o AudiCAD, tá certo? E aí a gente vai fazer essa forma, 10, tá certo? Então o valor do PIB é 10 sobre a cotação do par, AudiCAD. Vamos ver aqui a cotação, então, dessa paridade, AudiCAD. Vem aqui no Google, AudiCAD. AudiCAD 0,91. Então, isso dividido por 0,91. Vamos ver quanto que dá isso? Calculadora. Muito bom, hein? 10 dividido por 0,91. Opa, 10,98. 10,98. Só que tem que fazer agora a conversão. O que a gente faz? Mantém a primeira e a segunda aqui substitui por SD. Lembra disso? Então, fazer a conversão. Então, vai ficar... A conversão vai ser em USD. A gente achou em Audic, tá? Então, vamos lá para o Googlezão. Olha lá. Audi USD. Quanto que a gente vai ter que converter? Então, deu 10,98. 10,98 tá dando 7,20. Ou seja, cada PIB que andar nessa paridade, 7,20 dólares. Galera, então isso aqui vai dar 7,20 dólares fazendo a conversão já, né? Ó, tá certo? Dólares por PIB. Mesma coisa, o gráfico lá tá andando. Andou um PIB aqui. Significa o quê? Que ganhamos ou perdemos 7,20 dólares. Depende do que eu fiz ali na operação. Tá certo? Tá aqui, ó. Atrás de mim aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Então, turma, presta atenção. Eu sempre falo, estudar de verdade exige um pouco ali de, né, suor. Então, o que você tem que fazer? Rever e fazer.
Faltou R no final aqui. Fazer, executar. Não é só olhar. Pegar o papel, caneta aqui, ó. Papel, caneta. Escrever, pegar a calculadora, fazer, testar com outras paridades. Tá certo? Depois eu vou mostrar uma coisinha no final da aula legal para vocês, tá? Então, assim, ó. Refaça tudo isso. Tá? Refaça tudo isso. Aqui você está construindo a base. Então, vamos lá para mais um exemplo legal. Agora, focado no quê? Em calcular o valor do lote. Até agora, a gente está falando que tem que calcular o valor do PIB para descobrir o valor do lote, que é o que a gente quer nessa aula. Porque com o lote correto, eu consigo posicionar meu stop que eu defini e ter ali o meu stop loss dentro do meu gerenciamento, sem achismo. Exato. Ah, eu tomei um stop, mas tomei um stop dentro do 1%, tomei um stop dentro dos 2%. Tá tranquilo, vou operar outro dia, amanhã é outro dia. Com esse gerenciamento, calculando certo, você vai ter resultado, tá certo? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. A gente já tem a fórmula do lote aqui agora, tá bom? Ó, como que funciona essa fórmula do lote? Deixa eu apagar aqui para não ficar um monte de bagunça. Opa, opa, opa. Aê, 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 aê. Turma, olha só a fórmula do lote aqui, ó. Vou pintar ela. Fica bem bonita aqui, ó. O que a gente tem aqui? O valor do lote seria 1000 vezes 0,02 dividido por 10 vezes 10. Isso é para o exemplo. Mas a gente vai pegar o capital que a gente tem na conta vezes o risco dividido pelo valor do PIP vezes o stop loss em pips. O valor do PIP é o que a gente está aprendendo a calcular aí na aula anterior, no slide anterior. Vamos fazer? Chega de falar, vamos fazer. Você vai ver que não é difícil não, tá? Vou pegar a caneta aqui, vamos pôr em prática. Vamos supor que a gente tem uma conta com $1000. Opa, espera aí que eu passei o slide sem querer. Caneta. Uma conta com $1000. O risco que a gente vai aceitar é de 2%. E o nosso stop loss está em 10 pips, ou seja, 100 pontos, né? Olha lá, lembra? 100 pontos. Tá certo? Como que eu calculo o lote ideal? O lote ideal para esta minha conta, com risco de 2% e sabendo que o meu stop loss vai estar lá em 100 pontos. Vamos aplicar a fórmula. Tá aqui já, né? Eu comecei mostrando ela. A teórica tá aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer? O valor do lote vai ser o quê? Capital. Qual que é o capital? 1000. Capital é 1000, tá certo? Tá aqui, ó, 1000. Então, a fórmula fala capital vezes quem? O risco. Turma, sempre que você vê aqui, ó, em porcentagem, você tem que pegar esse número daqui e dividir por 100. 2%. A matemática é isso. 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Na calculadora a gente põe e já dá direto isso. 2% ele vai falar 0,02. Ah, se fosse 1%. 1% equivale a 1 dividido por 100. Na fórmula tem que ser na forma ali decimal, não pode ser na forma, esse símbolo não pode ir lá. Na calculadora vai. Então aqui, ó, vai dar, deixa eu apagar aqui que eu coloquei 1. Então 1 dividido por 100, 0,01. Tá certo? 0,01. Nesse caso nosso, a gente está trabalhando com 2%, tá certo? Então, vamos lá. O capital vezes 0,02, que é o que? O risco. Conforme a gente explicou aqui, ó. Conforme eu expliquei aqui sobre como colocar dividido pelo valor do PIP. Turma, quanto que vale o PIP da paridade euro-USD, que é a que a gente está trabalhando nesse exemplo? A gente falou que pode utilizar um PIP no euro-USD igual a $10. Para esse caso, um PIP pode ser $10 padrão, sempre que a moeda cotada for o dólar. Tá certo? E se fosse outra? Beleza, a gente aprendeu a calcular o PIP, é só colocar aqui, ó, o valor do PIP daquela paridade. Ah, tô trabalhando com o SDJPY, 6,58, foi isso que a gente calculou aqui, ó. Lá, o SDJPY. O PIB 6,58. Então aqui seria 6,58. Vezes o stop loss em pips. Certo? Não vai pôr em pontos não, hein?
Quantos pips? 10 pips. Então, coloca 10 aqui. Não vai colocar 100 pontos. Aqui é em pips. A fórmula tem que estar em pips. Beleza. Vamos fazer essa conta. Eu vou abrir a calculadora para vocês verem que com a calculadora fica até mais facinho. Olha lá, vou zerar aqui. Então, vai ficar assim, ó. Gente, primeiro sempre faz a parte de cima, acha o valor, depois faz a multiplicação da parte de baixo, acha o valor, depois você divide. Faz primeiro as multiplicações de cima e a de baixo, acha esse valor de cima e acha esse valor de baixo, depois divide isso, tá certo? Então, vamos lá, ó. Primeiro vai ficar 1000 vezes 0,02, que é a primeira parte aqui, ó. 1000 vezes 0,02 dá quanto? 20, tá certo? Então você vai pegar e vai fazer isso. O valor do lote é igual 20, deu em cima 20. Agora vamos fazer 10 vezes 10, galera, de cabeça, né? 10 vezes 10, 100. Beleza? E aí você pode aqui, ó, se você tá com dificuldade, divide por 100. Deu quanto aqui? 20 dividido por 100 deu 0,2. 0,2. 0,2 é o quê? O que a gente quer. Olha que legal, galera. É um lote. É um lote que quando eu proteger minha operação com 10 pips e eu tenho $1.000, eu vou perder no máximo 2%, que seria $20, tá certo? Eu tenho que entrar com esse lote. Esse é um lote exato. Eu vou fazer uma outra coisa na calculadora só para vocês verem que legal, ó. Por exemplo, se eu faço assim, ó, 1000 vezes 2, ó, e põe o símbolo do porcento aqui, tá vendo, ó? Olha, já converte, ó. Entendeu? Aí já dá ao 20, que é a parte de cima. Top? Então, esse é o lote. Quer ver eu mostrar pra vocês que é verdade? Tem uma ferramenta que eu utilizo, galera, que é um achado, assim, fantástico. E eu vou depois deixar o link aqui embaixo pra vocês. Quem tiver, vale muito a pena, tá? Tá vendo esse painelzinho aqui, ó? Eu vou deixar aqui, ó, stop loss, 100 pontos. Lembra? Aqui tá em pontos, ó. Então, ele aqui no nosso exemplo, a gente tá falando aqui, ó, um stop de 10 pips. Então, eu vou deixar um stop de 10 pips, tá? 100. Aí o take profit eu vou deixar 200, mas isso não vai interferir, porque a gente tá focado o quê? Em proteger a operação dentro do gerenciamento, que é o stop loss. Eu vou deixar 1 para 2, ou seja, 200 take profit. E aí, eu vou vir aqui, ó, em ver linhas. Se eu fizer a operação, olha o que apareceu aqui, ó. Tá pequenininho, mas eu vou dar o zoom para vocês. Vou pegar e dar o zoom aqui para vocês, hein? Deixa eu só pegar aqui de novo a ferramenta. Aí, olha que bonitinha a ferramenta. Turma, olha que interessante isso, sério. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais isso. Tá? Não. Acho que não dá para aumentar. Ah, dá sim, aqui, ó. Turma, olha aqui, ó. SL menos $20, tá vendo? SL menos 20. O que que significa isso? Não entendi. Lógico que você entendeu. Se eu entrasse nessa operação agora comprado, o meu stop estaria aqui embaixo, tá certo? Ó, estaria aqui embaixo a 100 pontos. Essa linha vermelha seria o stop loss a 100 pontos. E se o gráfico descesse e batesse nessa linha, eu tomaria um stop de $20. Tá certo? Tomaria um stop de $20. E aí eu estaria dentro do gerenciamento. Ou seja, perder $20 de 1000, no caso que a gente está fazendo no exemplo, eu teria perdido somente 2%. Legal, né? Ou seja, com um lote, esqueci de mostrar a parte mais importante. Olha lá, ó, o lote de 0,2. Ou seja, se eu entrar com um lote aqui, ó, por exemplo, se eu mudar o lote aqui, ó. Ah, mas eu acho que é 0,3 o lote, né? Olha lá quanto que já vai pro meu stop. $30. Tá $30 aqui, ó. Turma, já foge do gerenciamento. Tá vendo? Ah, eu quero trabalhar com um lote de 0,1. Opa, dá $10, ou seja, eu poderia fazer duas entradas. Ah, então o 0,2 que a gente calculou lá é para um stop de 100 pontos. Beleza. Pô, o stop tá curto. Eu acho que o stop melhor ficaria aqui embaixo, ó. Ficaria aqui embaixo, né, ó. Pô, aqui embaixo tá dando 200 pontos. Tá? Vamos pôr assim um exemplo, ó. 200 pontos aqui. Vou deixar lá 200 pontos, ó. Só pra gente ver certinho, ó.
200 pontos. Aqui seria um stop legal. Aqui seria um stop legal. Ou seja, na minha conta do lote, eu teria que vir aqui e mudar. Ao invés de ser 10 pips, eu teria que colocar quantos pips? Né? 20. Teria que colocar 20 pips. Por quê? Eu calcularia o lote para 20 pips, para a proteção que eu acho que é ideal. Eu achei que 10 pips não é, então eu preciso rever o cálculo para achar. Ah, quanto que daria isso? Né? Vamos fazer aqui, ó. O que mudaria é só aqui embaixo, né? Ó. Vou fazer só o final aqui, tá? Vou apagar essa bagunça aqui, que eu não gosto de coisa, muita informação. Vocês vão ficar doidinho aí, né? Vendo. Ó lá. Vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. Vamos lá. Acho que agora sim, agora sim. Então concorda comigo que se a gente fosse fazer agora para 20, tá? Então isso aqui não ia ser 10, eu ia colocar 20 pips, certo? Na forma, tudo é igual. O que que vai mudar aqui, ó? O stop loss. A paridade aqui é a mesma, euro-USD. Então vou manter o valor do PIP, o capital, o risco, né? Que eu quero 2%. Se eu quero mudar o risco, eu mudo aqui também, entendeu? Então entre 1 e 2% é o ideal. Então a gente vai mudar só aqui embaixo. Então vai ficar aqui embaixo, vai ficar o valor do PIP é 10 dólares vezes o 20. Isso então vai ficar 20 dividido por 200. Ah, não sei fazer a conta. Calculadora, pô. Hoje tem calculadora, galera. 20 dividido por 200. Já dava para saber que era metade do outro, né? Então, o meu lote ideal aqui, para que eu fique dentro do gerenciamento, é 0,1. Ah, será que é verdade? Ó, vamos entrar lá naquela ferramenta que eu tenho, que ela ajuda. Se eu pegar o lote, tá vendo? Tá dando 40 aqui, ó, dólares. Se eu pegar e mudar o lote aqui, ó, para 0,1, olha que interessante, olha lá. Se agora meu gráfico me der um stop aqui embaixo, tá certo? Eu tomo um stop de 20 dólares. Ou seja, calculei o lote certo para perder 20 dólares. No nosso exemplo, se eu tenho um capital de 1.000 dólares, que é 2%. Sacaram? Bacana, né? Galera, essa ferramenta aqui, ó, vou deixar o link, tá? É uma ferramenta assim que vale muito a pena. Ela tem muitas outras coisas. Depois eu faço um vídeo só falando dela, tá bom? Então vamos continuar aqui. Galera, então o que eu quero finalizar aqui basicamente com vocês é a mentalidade do trader consistente. A gente tem que ter o controle total. Sempre que a gente for fazer uma operação, a gente tem que ter o controle total. Ah, eu tenho o controle total do mercado? Não, mas o controle total eu tenho do meu gerenciamento de risco, de posicionar um stop, de colocar o lote, tá certo? Então você tem que saber exatamente quanto está arriscando em cada operação. Cada operação tem que saber quanto que eu estou arriscando. Então a gente vai ter assim um crescimento sustentável, a gente vai ter um capital que cresce com uma forma consistente e previsível, porque a gente está calculando as coisas certas. Tá certo? E a gente, na hora de operar, também vai ter esse cara aqui, ó, que envolve muito no psicológico, que é menos estresse, né? A gente vai ter um método profissional, isso vai trazer pra gente mais confiança. Turma, isso é muito importante. Você quer ser um trader amador ou um trader profissional? A escolha é sua. O amador vai perder dinheiro, uma hora vai desistir, ou vai continuar perdendo, né, pro resto da vida. Então, o trader amador ele vai operar por impulso, ele opera com lote aleatório, ele não sabe o risco real, ele perde a conta rápido. Às vezes dá sorte do trader iniciante lá, que dá sorte, acha que é, e aí uma hora perde tudo. Né? Eu não sei se é sorte ou azar de trader iniciante, é quando começa ganhando. Tá certo? Então, já o trader profissional, a gente vai ter um método, a gente vai ter um lote calculado, a gente vai ter um risco sempre controlado, e a gente vai sobreviver no mercado e vai prosperar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou deixar abaixo do vídeo alguns links, tá? Para vocês acessarem e pratique, treine. A gente vai depois ter alguns vídeos aqui que eu vou mostrar algumas ferramentas que facilitam, né? Ó, eu preciso ficar fazendo essas contas aqui. Lógico que a gente já tem ferramentas que fazem essas contas, né? A gente já tem atalhos ali, porque a gente precisa ganhar tempo. Um trader precisa ser rápido, já calcular o PIP rápido, mas é importante você desenvolver o pensamento trader, desenvolver aqui as contas, fazer, forçar, faz isso, pega um caderno, faz. Isso vai agregar muito para você, até depois que você estiver utilizando alguma calculadora que já faz, eu vou mostrar algumas para vocês.
Porém, volto a falar, quer ser um trader profissional? Começa estudando de verdade, tá certo? Fazendo e entendendo que em pouco tempo você vai ter uma maturidade. E aí você vai ficar fazendo as coisas e é gostoso fazer as coisas sabendo o que está sendo feito, tendo uma noção. Não só, tô copiando, tô fazendo, não sei nem por que isso aqui, sabe? Tô pondo esse lote, mas nem sei por quê. Entende? Então, se você quer viver de trader, ser um trader profissional, comece a se educar da forma certa. E eu tô aqui para te ajudar nisso, tá bom? Então, bons estudos e até breve.